E aí, galera, então nessa aula nós vamos falar então sobre a importância da literatura infantil, ou seja, como e por que trabalhar com ela nas escolas. Antes de expor aqui a nossa aula, né, me partiu uma dúvida, assim, eu queria saber como que estava a situação da literatura no Brasil, a leitura, e fui pesquisar então dados, né, fui verificar assim quantos por cento da nossa população lê e quanto, né? Então achei ali uma pesquisa que eu trouxe no primeiro e segundo e terceiro slide para vocês, que a pesquisa chama Retratos da Leitura no Brasil, é do Instituto ProLivro. Essa pesquisa ela vai falar que 30% dos brasileiros nunca compraram um livro na vida. Quantidade grande, né, pessoal? E ela vai falar também que os estudantes brasileiros, se a gente fosse verificar, levariam cerca de 260 anos para atingir a qualidade de leitura dos países desenvolvidos. Essa pesquisa vai falar também, vai colocar, na verdade, alguns dados ali para a gente, como por exemplo, no Brasil, lê-se em média de 4 livros por ano. Se a gente tirar, então, os livros didáticos, aí, que é uma obrigatoriedade, né? Então, a gente vai ter uma média de 2,9 livros por ano. Vamos comparar. A França lê em torno de 7 livros por ano. Os Estados Unidos, 5,1 livros por ano. A Inglaterra, 4,9 livros por ano. E a gente, 2,9. A leitura, então, enquanto hábito, pessoal, ainda é uma dificuldade no país e traz diversos reflexos. Só que esses reflexos não são apenas de ordem cultural, mas de formação social e linguística. Aí que está o nosso problema, tá? E, segundo, né, essa mesma pesquisa, ela coloca o quê? Que a dificuldade de aprendizagem, essa dificuldade, né, de leitura, ela decorre do quê? Da questão da falta de um hábito nacional. E o hábito nacional, ele vem de onde? Ele vem de casa, né? Então, os familiares que deveriam estimular aí a formação de novos leitores. E a gente não tem isso. Só que também é função da escola desenvolver o gosto pela leitura. Só que a gente não desenvolve o gosto de um dia para o outro. Esse gosto ele vai vir ali por meio do hábito. E o hábito se dá como? Por meio da repetição, por meio de um trabalho sistematizado. Tá bom? E eu coloquei aqui, então, uma pergunta aqui. Mas podemos mudar isso? Visto que, na maioria dos lares, a literatura, gente, ela não é vista como uma forma de entretenimento, ela não é vista como uma forma de prazer. Nós, professores, podemos modificar esse panorama? Podemos sim. Como? Com projetos interessantes e prazerosos. Ou seja, a leitura, ela desperta, a literatura desperta o gosto pela leitura, tá? A literatura ela é fundamental na vida da gente, por quê? Porque com ela podemos nos distrair, encantar, fazer sonhar, refletir, abrir horizontes, tornar o sujeito mais crítico, desenvolve a atenção e a concentração, estimula a criatividade, aumenta a competência narrativa, oferece ferramentas para a leitura do mundo, tá? Ela desenvolve aí, gente, a sensibilidade, tá? Aprende a analisar fatos e como trabalhar a literatura infantil na escola. Só eu falar aqui que essa questão que ela desenvolve a sensibilidade, porque é uma frase muito legal que é: através da literatura podemos ler sentimentos. Como assim, professor? Através da literatura podemos ler sentimentos. Eu consigo olhar o mundo através do olho do outro. Eu consigo me colocar no lugar do outro, né? Desenvolve aquela capacidade de se colocar no lugar do outro. Isso nos torna o quê? Seres mais compreensivos, né?
mais empáticos, desenvolvemos a simpatia, que é essa capacidade de colocar no lugar do outro. Consequentemente, nos tornamos mais compreensivos, um respeito à diversidade, né? E por meio do respeito à diversidade, nos tornamos o quê? Nos tornamos mais tolerantes. Essa que é a função humanizadora da literatura, tá bom? E como trabalhar literatura infantil nas escolas? Bom, em primeiro lugar, o livro ele tem que ser explorado pelo prazer de ser lido e não por obrigação, tá bom? Então ele tem que encantar o aluno com as ilustrações, com o enredo, com a história, tá? Tem que fazer o aluno ali viajar nesse mundo da fantasia. E, como eu coloquei no slide, ler por prazer é diferente de ler por cumprir tarefa, ou seja, é diferente de ler por obrigação. E um trabalho aí do professor, né, com a literatura infantil, ele deve fazer com que as crianças desfrutem das narrativas, se envolvam ali no percurso narrativo, tá? E uma prática também do professor é levar as crianças à biblioteca. Só que nós sabemos que, embora seja lei, há uma lei que coloca sobre a obrigatoriedade da existência de biblioteca nas escolas de ensino fundamental, ensino médio. A gente sabe que ainda é uma realidade muito triste, porque a gente vê muitas bibliotecas sendo utilizadas como depósitos, né? E então, se na sua escola há uma realidade assim, vamos conversar com a direção, vamos conversar com outros professores, vamos então refletir sobre o papel da literatura enquanto possibilidade aí de uma nova cultura letrada, até porque quem lê bastante, o que acontece? Tem uma oralidade mais desenvolvida, aumenta o vocabulário, tem uma dicção, uma capacidade de compreender o mundo melhor, uma capacidade de analisar os fatos melhor, tá? Uma outra possibilidade também de trabalho é com os cantinhos da leitura. Então, muitos professores, vocês não, né? Mas assim, tem muitos professores que participaram do PNAIC, que é o Programa Nacional de Alfabetização da Idade Certa. E esse programa, ele falava muito sobre essa importância dos cantinhos de atividades. Então, tem lá cantinho da matemática, cantinho da literatura, da leitura. E é uma ferramenta importante, né, que o professor então proporcione aí uma hora da leitura, hora da história. Lembrando que essa hora da leitura pode ser uma leitura dirigida, que o professor peça que o aluno leia determinado livro, mas também pode deixar que esse aluno escolha um livro para ler, tá? Escolha um livro para ler em casa também, para os pais, para o irmãozinho, para os vizinhos. Também pode ter a hora do professor ler para os alunos, né? Hora dos alunos escolherem um livro para contar a história um para o outro, ou contar uma história para a sala. Envolver os pais nos projetos de leitura. Lembrando que essa questão de hora de contarem histórias uma para as outras na sala, eu fazia muito na educação infantil. Eu contava uma história em um dia, e depois no outro dia eu solicitava que eles me ajudassem a lembrar a historinha, sabe? É bem bacana, por quê? Porque a gente trabalha a sequência narrativa, ou seja, a ordem dos acontecimentos da história, e a gente também trabalha a questão da memória com eles, né? Então tem alunos que lembram detalhes dos acontecimentos da história, e tem alunos que praticamente não lembram nada. Então, quando você vai fazendo isso, você vai trabalhando também a oralidade com eles, o falar em público, né? O aumento também do vocabulário, porque muitas crianças falam assim: professor, mas que palavra, o que significa isso, né? O que é isso? E você vai e explica. É interessante falar também que, assim, ano retrasado, quando eu peguei a minha turminha de primeira etapa do primeiro ciclo na educação especial, que eram crianças com deficiência intelectual, déficit de atenção, hiperatividade, deficiência intelectual leve, tá, pessoal? Então, eu lembro que foi na minha primeira aula, eu levei uma historinha para eles, contei uma historinha para eles, e eu queria que eles continuassem a história para mim. Nenhuma criança conseguiu. Então, eu coloquei ali elaborei um projetinho, que era a segunda da história. Então, toda segunda-feira, a gente trabalhava com uma historinha, e daí a gente fazia outras atividades referentes a ela na semana. E bem bacana, assim.
Como as crianças não sabiam ler ainda, o que eu fazia? Eu fazia interpretação oral, porque há muito professor que fala assim, porque meus alunos não sabem ler, então como que eu vou trabalhar a interpretação de texto com eles, Leandro? Né? Daí você fala, bonito, vamos trabalhar por meio da interpretação oral, vamos trabalhar sequências narrativas, ou seja, você pega figuras da história, né, coloca lá no sulfite em quadradinhos, os alunos deverão pintar as figuras e depois colar em ordem os acontecimentos. Tá. E também eu realizava a interpretação oral com eles, ou seja, o casamento, por exemplo, da Dona Baratinha. Pessoal, quais eram os animais que quiseram casar com a Baratinha mesmo? Vocês lembram a ordem? Quem apareceu primeiro? Quem apareceu segundo, terceiro, quarto? Você já vai trabalhando também a ordenação. Ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Pessoal, qual que foi o fim do Dom Ratão? Por que ela não se casou mesmo com o Dom Ratão? Me contem. Sabe? Então, pessoal, não precisa de muita coisa para se trabalhar, muitas vezes, a história ali, a interpretação de texto também com o aluno. Basta você fazer uma interpretação oral, cada um vai contando, e você também pode pedir para que eles recontem todo o percurso da história, como, por exemplo, era uma vez uma baratinha que ela queria muito se casar. E daí você deixa eles irem continuando. Daí, Pedro, fala um pouquinho. João, fala mais um pouco. Alice, entendeu? E depois, e vai instigando, assim. Daí quando a criança não souber, você vai fornecendo alguns elementos ali, no sentido da criança continuar a história. Tudo isso é a gente trabalhando com a literatura infantil, gente. Outra coisa, você pode pedir para que as crianças deem um título novo à história, para que as crianças mudem o fim, por exemplo. Pessoal, vamos esquecer que o ratinho caiu ali, que o Dom Ratão caiu no caldeirão ali de feijoada. Vamos inventar alguma outra coisa que aconteceu para eles não poderem se casar. E daí eles falam, professor, descobriu que o Dom Ratão tinha uma nova... já era casado. E por aí vai, sabe? É bem bacana. Descobriu que o Dom Ratão já tinha filhos e assim, e daí eles vão trazendo o quê? Elementos até do próprio contexto deles, né? Porque muitas vezes eles ouvem, né? Porque fulano de tal é pai de tal e é pai de outro tal. Então, assim, tudo isso é interessante você ir trabalhando em sala de aula. Você também pode escrever um volume 2 da história. Isso daí você pode trabalhar tanto quanto escriba da sala, ou seja, escriba da turma. Os alunos vão falando e você vai escrevendo, ou você pode pedir que eles façam no caderno, tá? E também pode-se acrescentar elementos novos à história, como um desafio, às vezes até sem mudar o final da história. Então daí é bem mais difícil, né, você acrescentar elementos sem modificar a história final ali. É bem bacana, pessoal. Bom, é isso. Espero que eu tenha fornecido aí algumas estratégias para se trabalhar a literatura na sala de aula e que vocês tenham entendido também a importância da literatura infantil para o desenvolvimento aí dos nossos alunos, tá bom?